Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens intitulada Jesus Transforma Vidas. E eu vou contar um segredo de bastidores para vocês. Nós temos uma organização das nossas mensagens, onde a gente vai incluindo os temas do ano, onde a gente vai preparando em certo mês, em certo dia, em certa data, a gente fala sobre isso, fala sobre aquilo. E um mês antes das eleições, nós tínhamos uma série de mensagens preparadas para falar sobre política com vocês. Só que o WhatsApp e o Facebook já falam tanto sobre isso com vocês, não é verdade? O dia inteiro que a gente resolveu mudar um pouco essa ideia. Então, a nível de aviso, no último fim de semana desse mês, um domingo antes das eleições, nós vamos ter um culto onde nós vamos falar sobre as eleições, sobre o nosso papel cristão na política, mas nós resolvemos que nós não gastaríamos um mês falando sobre esse assunto. Que nós queremos falar de coisa mais séria. Não que esse assunto não seja sério, mas nós resolvemos falar sobre o poder de Jesus para transformar vidas. Você sabia que Jesus tem um poder de transformar vidas? Que tem transformado a história da humanidade? Quando uma vida encontra Jesus, essa vida não é mais a mesma. Quando uma vida encontra Jesus, todo o tema se torna possível de ser trabalhado, estudado, refletido, de trazer esperança, quando a gente olha para Jesus e diz, Jesus transforma vidas. E é por isso que começa hoje a nossa série com esse tema, Jesus transforma vidas. E nós combinamos que a cada domingo nós escolheríamos um personagem, uma história, uma vida transformada por Jesus, para conversar um pouco sobre ela, para olhar para essa história, para falar sobre isso. E essa história que eu trago para vocês se encontra na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. E ela diz assim: Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Essa história que nós acabamos de ler, de ver, que nos é apresentada nessa noite sobre um Jesus que transforma vidas, vai nos contar a história de um homem que foi carregado pelos seus amigos até Jesus. E que assim a sua história começa a mudar. A Bíblia nos diz que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e na minha visita a Israel, eu estive em Cafarnaum. Na entrada da região onde é Cafarnaum tem uma placa grande escrita assim: Cafarnaum, a cidade de Jesus.
porque muitas das histórias que nós ouvimos, muito desse período em que Jesus atuou e que a Bíblia nos conta, ele estava ao redor dessa cidade, à beira do mar. E ele tinha uma casa, que era a mesma casa onde a gente tem histórias, por exemplo, da cura da sogra de Pedro, onde ele se hospedava lá. E nessa história em específico, a gente vê que Jesus chega em Cafarnaum e que a multidão fica louca e alucinada e procurando ver aquele homem, aquele curandeiro, aquele homem que tinha poder de fazer milagres. Eu tenho uma imagem aí, um pequeno vídeo de 20 segundos para você ver onde é Cafarnaum. Estamos em Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus, pois grande parte do ministério de Jesus, dos 3 anos em que ele pregou, em que ele curou, 3 anos dos relatos que nós lemos na Bíblia aconteceram aqui nesse lugar. Uma pequena imagem só para a gente ter ideia. Nesse lugar Jesus estava, e acontece então, e a história nos conta que uma grande multidão vai até lá, sabia, Jesus está aqui, as pessoas queriam ouvi-lo falar, as pessoas queriam ver os milagres que ele realizava, muitas iam por curiosidade, outras iam por necessidade, mas nessa história a Bíblia nos conta a biografia de um homem que nós não sabemos o nome, não sabemos quase nada sobre ele, mas que tem algumas lições que são muito transformadoras para a nossa vida. Que diz que havia um paralítico, e que 4 amigos desse paralítico levaram ele até Jesus. 4 amigos desse paralítico perceberam as necessidades do seu amigo, e as necessidades daquele homem levaram os seus amigos a tomarem a iniciativa de levá-lo a Jesus. Os amigos vendo o que ele precisava, os amigos olhando a realidade dele, os amigos vendo a situação dele, carregaram ele até Jesus. E a história nos diz que ao carregar ele até Jesus, não foi fácil. Não foi fácil porque a casa estava lotada. Não tinha como passar, não tinha como chegar. E não tinha ninguém muito interessado em dar espaço, porque todos queriam ver Jesus, ouvir Jesus, estar com Jesus. E os amigos então fizeram um esforço, usaram da criatividade, usaram de um esforço gigantesco de subir na casa, de subir em cima do telhado. E é claro que não era telhado que nem o nosso de hoje em dia, mas de remover aquele feno, aquela palha e achar um buraco que fazia com que ele fosse diretamente até Jesus. Desceram ele por uma corda, assim como a gente viu na cena, assim como a gente leu, e com todo esse esforço colocaram esse homem diante de Jesus. E a história nos conta que quando esse homem tem um encontro com Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Que quando esse homem experimenta o amor de Jesus, a biografia dele muda, ganha um novo capítulo, uma nova história. Amigos se esforçaram para levá-lo a Jesus, e quando ele chegou até Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. E uma primeira reflexão que eu queria te convidar a pensar é exatamente sobre isso. Muitas vezes na nossa vida, nós somos carregados até Jesus. Muitas vezes na nossa vida, e você está aqui porque tem pessoas que se esforçaram pela tua vida, que se dedicaram pela tua vida, e que por aquilo que elas fizeram, você foi carregado até Jesus, mesmo quando você não tinha condições de ir até lá. E talvez quando eu falo isso, vem nomes na tua história, vem pessoas na tua história, que você percebe que diante da tua necessidade, que diante da tua dificuldade, que diante do que você passava, essas pessoas te levaram até Jesus. E meus queridos, o reino de Deus funciona dessa maneira. Na verdade, eu e você, nós somos seres que é muito interessante como Deus se arrisca ao nos criar. Porque nós só sobrevivemos se alguém se doar ao ponto de atender às nossas necessidades.
Se ninguém se doar, se ninguém nos carregar, se ninguém nos conduzir, se ninguém cuidar de nós, nós morremos de fome, de frio, não sobrevivemos. Nós precisamos, nós somos seres que as nossas necessidades primárias são supridas quando alguma pessoa cuida de nós. Eu costumo dizer isso algumas vezes para algumas pessoas, que muitas vezes você pensa, ninguém me ama, eu nunca fui amado na minha história, ninguém cuidou de mim. Eu digo, se isso fosse verdade, você não estava aqui hoje. Porque alguém se doou por você. Alguém entendeu que precisava te carregar. Alguém entendeu que precisava te conduzir. E assim a vida funciona. A humanidade sempre vai depender de outros seres humanos para a sua própria sobrevivência da espécie. E a vida espiritual, a vida com Deus é da mesma maneira. Só existe vida espiritual se alguém nos leva a Jesus. Só existe vida com Deus se alguém nos conduz até Jesus. Jesus se arriscou bastante ao deixar essa ideia, essa mensagem e essa forma que seu reino funciona na mão de homens e mulheres, principalmente daquela turminha que a gente conhece bem, Pedro, Tiago, João, no barquinho e muitos outros lugares, mas tantos outros nomes, que se fosse nossa ideia pensar que aqueles ali seriam os responsáveis de levar esse negócio adiante, a gente ia dizer, ai, ai, ai. Ou vai dizer que você teria coragem de dizer para Pedro, Pedro, pode pegar meu carro e dar uma volta por aí. Eu não teria. Só se estivesse seguro. E nem assim eu teria coragem. Porque Pedro com certeza ia ser empolgado demais, e daqui a pouco ia estar distraído demais, ia dizer, esqueci, estava olhando para o lado, estava olhando para a placa. Enfim, é interessante como Deus, ao longo da história, vai nos fazendo perceber que a vida com Jesus nunca é eu e Deus. A gente não sobrevive assim. A gente não começa, não segue, não termina assim. A gente precisa de outras pessoas. E esses amigos, olhando para a necessidade desse homem, vendo que ele precisava tomar a iniciativa de conduzi-lo a Jesus. E é muito bonito o que a Bíblia nos diz, do jeito que Jesus trata essa história. Se você olhar no capítulo 2, versículo 5, vai dizer, vendo-lhes a fé. Quando Jesus olha para aquele homem, quando Jesus olha para as necessidades dele, Jesus também está olhando para as pessoas que levaram esse homem até lá. E talvez você já tenha passado noites em claro se preocupando por alguém, chorando por alguém, com medo do que poderia acontecer por alguém. Quem sabe, em alguma circunstância, essa própria pessoa não está nem aí, e você está lá se dedicando e se esforçando. E a Bíblia nos diz, Jesus enxergou a fé dos amigos do paralítico. Sabe, meu querido, Jesus enxerga quando você está dedicando sua vida por alguém. Jesus leva em conta quando a tua vida é um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Jesus enxerga. Quando esse homem estava diante de Jesus, ele tinha uma necessidade específica. Ele queria a cura. Ele tinha um pedido específico: andar. E muitas vezes nós somos carregados até Jesus por necessidades específicas. Esse aparelhinho aqui já chamou algumas vezes com alguém dizendo, pastor, você pode conversar com meu amigo? Acho que ele precisa conversar com o pastor. Pastor, você pode orar por tal situação? Fulano está precisando de oração. Pastor, você pode fazer uma visita? Teve uma história muito interessante. Há poucas semanas atrás. Teve um homem que... Ontem eu estava fazendo uma palestra para líderes em Joinville, em Rio da Prata, e esse homem veio falar comigo, mas eu não conhecia ele. Mas esse homem, talvez 3, 4 semanas atrás, entrou em contato comigo e disse assim, pastor Rafael, eu moro aqui em Joinville, mas eu ando muito preocupado com um amigo meu. Eu queria muito que ele fosse conversar contigo. Você pode conversar com ele? Posso
posso passar o contato dele para você marcar uma conversa com ele? Eu disse, olha, seria bom você avisar ele primeiro, né? Já pensou? Não é... Olá, aqui é o pastor Rafael. O cara vai pensar que é aqueles telemarketing, sei lá, né? Vendendo algum produto. Ou aqueles contatos que a gente recebe com proposta de pirâmide aí, sei lá o que ele ia pensar. Eu disse, avisa ele primeiro. Ele disse, tá bom, eu vou falar com ele então. Naquela tarde ele me mandou uma mensagem assim, pastor, eu mandei mensagem para ele, cheguei devagar, falando para conversar com o pastor e tal, procurar um pastor para conversar. Sabe o que ele me disse? Ele está com essa conversa marcada contigo já. Eu disse, como assim? Ontem ele marcou na secretaria, tal horário a conversa. Eu fui olhar minha agenda, ele tinha marcado. E eu achei muito interessante de ver o amigo... Estava preocupado com ele, ficou ensaiando essa conversa, mas a conversa já estava marcada. E foi uma dessas pessoas que quando eu olho para ele, quando eu olho para a biografia dele, quando eu olho para a história dele, ele estava precisando. E um amigo carregou ele até alguém que falou de Jesus para ele, até alguém que orou por ele, até alguém que ajudou ele com palavras, nem foram grande coisa, tá? Que de alguma maneira era Deus usando para dizer... Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E eu não vou te abandonar. Você tem um lugar especial no meu coração. E assim esse homem chega até Jesus pedindo uma cura. Talvez você que está aqui nessa noite está diante de Jesus carregado por alguém pedindo alguma coisa. Ou talvez você lembrou de amigos seus que você está carregando porque ele precisa de alguma coisa. E a gente é muito objetivo. Diante de uma situação difícil, a gente pensa, é isso que ela precisa. Diante de um momento, de um pedido muito claro, é disso. E assim esse homem chega até Jesus. Só que o que acontece é que Jesus, muito além do que essa fé da adoração momentânea e do aplauso do povo, muito além disso, Jesus buscava transformar a vida desse homem. Aqueles rapazes ali queriam que Jesus curasse o amigo deles. Mas Jesus não vai se contentar com uma simples cura do corpo, porque Jesus quer curar a alma desse homem. E esse homem, quando chega até Jesus, antes de curar o corpo, ele leva para algo muito maior. Antes de dar aquela resposta que ele procurava, Jesus fala de algo que esse homem precisava. E Jesus olha para ele e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa conversa gera uma grande incomodação, que ainda não estava expressa em palavras, mas Jesus, conhecendo o íntimo, sabia que os religiosos, os homens da lei que ali estavam, olharam para aquilo dizendo, o quê? Perdoar pecado? Só Deus pode fazer isso. Quem esse homem pensa que é? Para dizer que ele perdoa os pecados. E a Bíblia nos diz que Jesus, conhecendo o íntimo deles, que ele começa a dizer o que ninguém falou, mas estavam pensando, e diz, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma teu leito e anda. Eu confesso para vocês que nenhuma das duas é fácil de dizer, certo? Só que para as pessoas que Jesus estava falando, existia algo em jogo, que era dizer, vocês sabem que só Deus pode perdoar. Mas vocês também sabem que nenhum milagre acontece por força humana. E agora, diante de vocês, eu vou mostrar o meu poder para fazer essas duas coisas. E aí tem a história que nós assistimos, Jesus diz para aquele homem, levanta, toma a sua maca e ande. E aquele homem levanta, Jesus faz um milagre na vida dele e a multidão fica emocionada, a multidão aplaude, dizendo, nós nunca vimos nada igual. E meu querido, essa história nos diz exatamente isso. Jesus é capaz de responder a tua oração. Jesus é capaz de fazer um milagre na tua vida.
Jesus é capaz de marcar a tua biografia com histórias de que você pediu alguma coisa e Ele fez. Mas existe algo muito maior que Jesus quer fazer quando você chega diante dEle. Quer te trazer a salvação e o perdão dos pecados. E dizer para a tua vida, é muito precioso quando você tem uma oração atendida. Mas o maior presente é ganhar a eternidade. É muito precioso ver que Jesus respondeu o que eu pedi. Mas não há nada mais precioso do que saber, Ele me salvou. Nessa história, eu lembro de um homem que eu conheci, chamado Assis. O seu Assis era um homem durão, rígido, um pai durão, um marido durão, um avô durão, cara fechada, sempre mal-humorado, não queria saber de igreja, tinha uma raiva com esse papo de Deus, de igreja e tal. E o seu Assis, então, a família não sabia direito como lidar com ele, por esse ímpeto dele, muito durão, muito rígido, muito mal-humorado. A família desesperada não sabia muito o que fazer, foi conduzindo a história, até que o seu Assis ele era idoso, descobriu um problema no coração, no qual ele tinha que fazer uma cirurgia de risco, no qual ele poderia sair vivo ou ele poderia morrer depois dessa cirurgia. Seu Assis fez a cirurgia, depois da cirurgia ele sobreviveu e ali o coração dele se quebrantou. Era a cirurgia do coração, acho que o médico mexeu ali na sensibilidade do homem, porque ele começou a ficar mais sensível. E quando ele começou a se recuperar, ele disse que agora ele queria conhecer mais de Deus, que ele queria aprender mais de Deus, que ele queria participar de uma igreja. E seu Assis então foi se recuperando, ainda hospitalizado, acompanhava, naquela época ainda em alta, os programas de TV, os cultos evangélicos na TV, acompanhava vários desses, até que ele colocou essa ideia na cabeça, ele já tinha uma Bíblia, ele já orava, ele disse, quando eu voltar para casa, eu vou procurar uma igreja. Deus me curou, Deus deu o que eu queria, agora eu vou procurar uma igreja quando eu voltar, eu quero servir a Deus. Seu Assis, então, num domingo, o culto era 7h, 6h30 ele fez uma oração dizendo o seguinte, Deus, eu vou sair de casa em direção a achar uma igreja. E a igreja que eu entrar, eu vou entender que é essa que o Senhor quer que eu participe. E ele saiu da sua casa, foi atravessar a rua, estava passando um carro, outro. Ele seguiu mais um pouco. Disse, não vou. Tinha uma igreja assim que ele poderia dobrar para chegar nela. Ele disse, não, vou andar mais um pouco. Ele andou mais um pouco. E naquela esquina então, trânsito livre, ele pegou e dobrou. E chegou lá na igreja. E quando ele chegou na igreja, tinha na porta, na recepção, o seu Wilson. Seu Wilson, ele é grande para os lados. E o seu Wilson chegou e disse, ei Assis, vem cá rapaz. E puxou o homem, deu um abraço naquele homem, um quebra-costela. Bom, para ver como era milagre mesmo, que não deu nada no cara depois desse abraço, né? Mas o seu Assis diz, entra aí, tem culto. Meu amigo Assis, pastor, vem cá. Daí o seu Assis chegou e disse assim, eu queria me envolver da igreja, eu queria participar da igreja. Poxa, ele nunca tinha ido no culto, mas ele veio falando isso. Ele disse, o que tem na igreja para fazer? Eu disse, olha, segunda tem grupo de oração, terça acho que não tinha nada, quarta tem culto, quinta tem grupo de mulheres, acho que não é muito para o senhor, mas se quiser, pode tentar. Sexta tem grupo de homens, pode vir. Sábado tem adolescentes, se quiser pular, vem, se não conseguir mais pular, acho melhor não. De noite tem os jovens e domingo tem culto. Ele tá bom. Chegou segunda-feira, estava o seu Assis na oração. Quarta-feira estava ele no culto. Quinta, ele não foi. Sexta estava o seu Assis lá. Sábado de tarde, ele também não foi. Domingo estava o seu Assis lá. E naquele segundo domingo ele disse para mim, pastor Rafael, o que eu posso fazer na igreja? Eu quero fazer alguma coisa. Eu disse, meu bom, o homem é insistente. Senhor Assis, não sei, o que o senhor quer fazer? Eu quero ajudar com alguma coisa. Tem algum projeto para ajudar? Tinha um projeto social. Tem um projeto social na favela, o senhor quer ajudar? Quero! Vou lá conhecer amanhã.
Aquela semana ele levou sofá, ele levou brinquedo, ele pagou comida, ele fez assim. E assim passou uma semana, passou 2, passou 3, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 5 meses, lá estava ele, naquele ritmo. Até que depois de um tempo ele começou a piorar de novo da sua saúde. Ele tinha problema de falta de oxigenação no cérebro, o que fazia com que ele vivia grande parte do dia que ele estava conversando e ele apagava. Ele praticamente desmaiava. A família sabia que ele estava no limite do fim. E ele queria muito uma coisa. Ele dizia, como eu quero estar bem para um dia ir na igreja. E chegou num domingo de cadeira de rodas o seu Assis, 6:30. E chorou copiosamente, de dizer, Deus, eu pude voltar mais uma vez na tua casa. Os filhos levaram ele embora antes de começar o culto, porque ele não aguentou a emoção e eles ficaram preocupados. Mas o seu Assis insistiu. Eu queria fazer um culto aqui em casa então. Nós marcamos um culto na casa do seu Assis, e nos poucos momentos que ele teve lúcido, que foi 2, muito emocionado no primeiro, ele disse, eu quero que cantem Eu Navegarei, que era um louvor que ele gostava muito. Eu Navegarei. Não vou cantar aqui, mas depois você pesquisa aí. Nós cantamos esse louvor com ele, ele muito emocionado, aí ele já quase apagando de novo, ele disse, eu só quero fazer um pedido para vocês, sempre me levem de carona na oração de vocês. Nós nos despedimos, e aquela foi a última vez que eu vi o seu Assis. Pouco tempo depois ele faleceu. Eu lembro que eu tinha roubado uma folhinha da Bíblia dele com a autorização da família. Que ele anotava tudo. E ele dizia que a maior grandeza, que a maior felicidade era gastar os dias e a vida dele para servir a Deus. E tudo começou quando ele precisava de cura. Só que ele descobriu que tinha muito mais do que isso. Até o fim da sua vida ele tinha uma oração que era ver a sua família na igreja. E ninguém acompanhava. Talvez pela história dele da vida inteira ser assim. Depois que ele morreu, sua esposa, suas 2 filhas, seu filho e seus netos começaram a participar. O fruto veio. Mas a história do seu Assis me lembra de 2 coisas que eu quero deixar para vocês nessa noite. Primeira é, ele pediu carona na oração. Ele sabia, eu não consigo sozinho. Vocês precisam me carregar. E se você tem sentido que não consegue mais andar sozinho, peça para alguém te carregar. Mas talvez, quem sabe, o exercício até é outro. Já tem gente te carregando. Abra os teus olhos para essa realidade. E o segundo desafio do seu Assis é que naquele papelzinho dele ele dizia, eu vim encontrar a cura, mas eu encontrei a salvação. E que muito mais do que aquilo que você tem pedido para Jesus, você encontre Jesus, que é capaz de transformar a sua vida. E aí, quando isso acontece, a gente começa a ser como os amigos desse paralítico de entender. Na minha vida, eu tenho uma função que é levar pessoas até Ele. Na minha vida, eu sei que se alguém me levou até Ele, eu não consigo viver diferente, eu também quero levar outras pessoas até Ele. E Max Lucado, ele faz uma oração, e com essa eu quero encerrar a mensagem. Max Lucado, olhando exatamente para essa história que eu conto para vocês, ele diz assim, obrigado pelo bom amigo que nos apresentou a ti, muitas vezes contra a nossa vontade. Obrigado ainda por sempre teres nos mostrado que conheces as nossas necessidades como ninguém. Ah, meu querido, eu não tenho dúvida que você que está aqui, nessa hora vai poder dizer, obrigado, Deus, por aquela pessoa que insistiu comigo.
por aquela pessoa que me carregou. Muitas vezes, até quando eu não queria, até quando eu não percebia, até quando eu não pedia. Obrigado por aquela pessoa que me levou até ti. E obrigado, Senhor, porque eu muitas vezes cheguei a ti com um pedido. E o Senhor me fez ver que Ele é pequeno. No Senhor eu encontro cura, mas no Senhor eu encontro perdão. No Senhor eu encontro amor. No Senhor eu encontro salvação. E nessa noite, Jesus convida você a ter um encontro com Ele. Jesus sabe que você foi carregado até aqui. E quando nós participamos da ceia, é de novo a gente dizendo: Senhor, eu sei. E aqui estou eu. Mas essa mensagem também nos transforma e nos diz: eu tenho amigos, eu tenho familiares, eu tenho pessoas que eu não quero desistir, que eu quero carregar até ti. Nós queremos agora então ter uma palavra de oração. Vamos nos colocar de pé. Na sua oração, eu quero que você reflita, que você pense sobre o que você acaba de ouvir. Talvez você hoje está dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos amigos que me levaram até ti. E por isso eu posso estar aqui essa noite. Obrigado, Senhor, porque eu fui carregado. Obrigado, Senhor, porque talvez eu nem saiba, mas muita gente colocou o meu nome diante de ti. Na trajetória da vida, nós temos esses amigos que nos levam a Jesus. Mas também a nossa oração é: Senhor, eu quero ser esse amigo que não desiste, esse amigo que persevera, esse amigo que diz: Senhor, aqui está o meu amigo. E talvez é por essa pessoa que você vai orar hoje. Pai querido, o Senhor tem poder para salvar. E o Senhor sabe na nossa vida quantas vezes nós não tínhamos força. Nós estávamos enfermos. Nós tínhamos necessidades. O Senhor sabe que agora nós estamos assim. Mas também a gente vai lembrando daquela voz, daquele telefonema, daquele encontro, daquele convite que nos faz perceber: alguém me carregou até Jesus. E eu te louvo por isso na nossa vida. Eu te louvo por essas imagens que agora passam pela cabeça, de mãe, de pai, de amigo, de pessoas que não desistiram de nós, de biografias que marcaram a nossa biografia, e agora a nossa história é escrita com os amigos que nos levaram até ti. Mas o Senhor também sabe das pessoas que nós queremos levar até ti. Coloca na nossa biografia essa história, para a gente experimentar muito além do que a gente pede, aquilo que o Senhor oferece. Assim, Senhor, quando vamos participar da ceia, pedimos o teu perdão. Pedimos a tua nova chance. Pedimos a tua salvação. E também nos preparando para a ceia, queremos juntos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém.